Boa noite, queridos irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria poder estar aqui. E eu gostaria de começar a nossa reunião, fazendo uma pergunta já para vocês, para nós pensarmos juntos, Por que nós estamos reunidos aqui nesta casa espírita hoje? Por que você veio aqui essa noite? Ou melhor, para quê? Essas perguntas, eu estava me fazendo e refletindo semana passada, quando eu estava sentada aí no lugar de vocês. Estava me sentindo muito grata por poder estar assistindo uma doutrinária, que a Elisa estava fazendo. Geralmente eu fico lá com as crianças. Eu estava me sentindo muito grata de poder estar aí sentada. E a resposta que eu fiz, para essa pergunta foi que eu vim aqui. Eu venho aqui para aprender, para reforçar aprendizados, para ver se fixa um pouco, essa mensagem de Jesus na minha alma. Vim aqui para ver amigos, é tão bom encontrar vocês, para buscar me sintonizar com a espiritualidade amiga, e assim a gente evoluindo, Alguns que estão aqui é tudo isso, ainda poder trabalhar, uma oportunidade de trabalho, de ser útil. Então, eu pensei isso e pensei da importância da presença nossa aqui na casa, porque além de todas essas oportunidades, essa casa de amor que nos acolhe, ela é um farol de luz e no momento da palestra está acontecendo tratamentos espirituais, além do passe, que a gente tem ao final. Então, por isso que eu acho importante a gente estar aqui, lembrando que somos irmãos, estamos junto a junto, lado a lado, buscando evoluir. E esse senso de pertencimento, de vamos dar as mãos, estamos juntos. Eu acho que é importante para a gente. Então, gostaria de começar refletindo sobre isso, e que cada um escolheu estar aqui hoje para a gente estar falando sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. E aqui, a gente sabe que estando aqui, como o Paulo leu na mensagem, nós ainda somos muito inconstantes, Então, essa força que a gente nos dá é muito importante, Como o Emmanuel colocou para Chico Xavier, as 3 regras, que são indispensáveis ao trabalho, A disciplina, disciplina e disciplina. Então, ainda falta muito isso para a gente, mas só da gente estar escolhendo aqui hoje já é um primeiro passo, Tá aqui hoje para a gente estar reforçando sempre a mensagem de Jesus nos nossos corações. E independente, do que cada um escolheu estar aqui, a gente sempre lembra de Jesus, o nosso mestre, que o Livro dos Espíritos, na questão 625, nos traz que ele é o guia e modelo, O Allan Kardec coloca a pergunta: qual é o tipo mais perfeito, para seguirmos como guia e modelo? E os Espíritos respondem só uma palavra: Jesus. Então, para a gente sempre lembrar de Jesus, esse homem que não era rei no mundo, mas que nos ensinou sobre um reino além deste aqui, com humildade, para conseguirmos olharmos para além dos olhos materiais, E tamanho foi o impacto dele, da passagem, que nos marcou tanto, que tentou ser registrado no Evangelho, na Boa Nova, que a gente sempre fala que é o manual do bem viver, Timo? Timo sempre fala, é o manual do bem viver, no mundo sem ser do mundo, porque nós somos espíritos imortais. E aí fica um lembrete, que a Fábio, até a nossa colega que veio hoje, sempre fala pra gente. Uma dica: quando acordar de manhã, a primeira coisa que fazer, lava o rosto, se olha no espelho, olha no fundo dos olhos e se lembra: eu sou um espírito imortal. Para a gente relativizar, às vezes, um pouco os problemas que a gente tem da vida, Se perguntar: por que eu estou aqui, encarnado na Terra? Por quê? Para quê? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o Espiritismo traz muito dessas respostas, nos ajudando a compreender. Ele amplia, continua desenvolvendo a luz que o Evangelho já trouxe para a gente,
mas que agora, né, com o Espiritismo, nossos olhos já estão mais aptos a enxergar essa luz sem se cegar, né? Então, quando a gente, como eu estava falando, quando a gente pensa nisso, somos espíritos mortais, às vezes aquelas pequenos probleminhas, picuinhas do dia a dia perdem um pouco o seu valor, né? A gente pensa, poxa, estou aqui, será que eu vou ficar aqui só perdendo tempo patinando com essas coisas pequenas, né? Às vezes a gente segue em frente também por cansar, né? De seguir o caminho errado. Tá cansando de seguir o caminho errado e a gente, não, agora acho que é a hora de eu escolher a favor de mim mesmo, né? Mas o que isso tudo tem a ver com o tema de hoje? Qual que é o tema mesmo, Bruno? Cadê o Bruno? Prejuízos e vantagens. Porque cada escolha que a gente faz, ela representa um prejuízo ou uma vantagem para quem nós somos de verdade. Ou seja, um prejuízo ou vantagem para o espírito imortal em evolução. E esse título, Prejuízos e Vantagens, ele está no livro Sol nas Almas. Foi psicografia do médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Foi uma sugestão também da nossa amiga Fábia, esse texto que é pequeno, de uma página, mas fala essencialmente sobre nós conseguirmos enxergar os nossos recursos, as nossas potencialidades, o que nós vamos fazer com isso, quais escolhas eu vou tomar a partir desses recursos que eu já conquistei, e a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Essencialmente, ele traz essa mensagem. E nós estávamos falando aqui, né, sobre que cada um escolheu estar aqui hoje. O Espiritismo nos fala isso, que nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio, né, e cada um faz isso de acordo com o seu nível de consciência, com o que consegue assimilar, consegue enxergar da vida, né, o que já adquiriu de conhecimento moral, intelectual, e a partir desse nível de consciência, eu vou enxergar determinadas escolhas, que talvez outra pessoa enxergue escolhas diferentes, né? Mas vou poder escolher aquela, né, que a gente quer, aquela que nos aproxime de Deus mais rapidamente, né? O caminho reto, o caminho, a verdade e vida que Jesus nos trouxe, né? De Deus. Nós temos essas escolhas, né? Como vamos seguir a nossa vida. A minha colinha sempre aqui, gente, que cabeça de mãe, memória tá difícil. E então essa é uma das nossas metas espirituais, saber utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, né? E como eu vou praticar isso, né? Como eu vou saber escolher melhor? Buscando algumas das virtudes que o Evangelho nos traz, né? Buscando a humildade, de nos reconhecermos como iguais, de irmãos, jornadeando lado a lado, né, buscando aprimoramento íntimo, aprimoramento do nosso planeta Terra como um todo. Né? Todos nós estamos no mesmo barco, temos defeitos, temos virtudes. Buscando uma das maiores virtudes, né, a caridade, que é colocar o amor em movimento, que é compreender que o outro é o meu degrau até Deus. A gente precisa do outro. Nós precisamos do outro e isso é muito claro materialmente, por exemplo, no início e no final da nossa existência terrena. Como nós somos bebês e mais idosos, nós somos muito dependentes do outro. Né? E acho que não é por acaso, cada fase da nossa vida vem nos ensinar alguma coisa sobre a lei de Deus, vem deixar mais claro aos nossos olhos. Né? E Jesus veio nos trazer, né, essa mensagem. Nós estamos aqui na Terra para amarmos uns aos outros, né? Ele falava, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como eu vou amar o meu próximo, né? A gente está tão acostumado a já sair sempre julgando, criticando, enxergando os defeitos do outro, né? Como se a gente não tivesse. E o que inclusive, né, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, né? Por que reparar no cisco que está no olho do nosso irmão, se não somos capazes de ver a trave no nosso olho, né, que está na frente? Então, por que a gente fica tanto reparando no outro, cuidando da vida alheia, enquanto o ideal, né, é que nós olhemos, né,
para as nossas imperfeições, né? Quem estiver sem pecados que atire a primeira pedra, né? Mas esse é um exercício que nós temos que ir sempre lembrando, né? Um outro exercício de compaixão em relação aos defeitos alheios é também tentar encontrar, pensar os motivos que aquela pessoa está agindo daquela maneira que você considera errada, né, ou prejudicial para si mesmo. O que será que tem por detrás da história daquela pessoa? Às vezes a gente nem sabe e já sai julgando, já sai criticando, falando mal, enfim, e não sabemos a história das encarnações daquela pessoa, né? Então, que a gente consiga buscar compreender, praticar a empatia e a compaixão. Inclusive, semana que vem, a palestra aqui vai ser sobre a regra de ouro, a regra áurea, né? Que é se colocar no lugar do outro. E isso o Evangelho traz muito pra gente, né? Então, buscando desenvolver essas virtudes, nós temos que lembrar que nós somos capazes, nós temos esse potencial dentro de nós. Nós temos a marca divina, a impressão digital, que é essa essência divina que busca a perfeita sintonia com a lei de amor de Deus. Nós temos isso em nós, né? Criados espíritos simples e ignorantes, nós somos criados espíritos simples e ignorantes, e que nós vamos galgar com as nossas próprias pernas, embora com muita ajuda, né, de espíritos encarnados e desencarnados, mas a priori, quem vai galgar esse caminho somos nós, né? Galgaremos esse caminho em busca da sabedoria e do amor universal. E nós, por nossa vez, assim como Deus tem a marca dele em nós, né, nós também marcamos o outro, né? E nós estamos rodeados, aqui, assim como o ar que a gente respira, nós estamos rodeados pelo fluido cósmico universal. No universo existem, né, a trindade universal que a gente fala são três coisas: Deus, a matéria e o espírito. E no meio disso, nós temos o fluido cósmico universal, que uma das funções dele é a matéria elementar universal, ele responsável por criar tudo no universo. Mas por que eu falo do fluido cósmico universal? Que assim como o oxigênio que a gente respira e nós transformamos e exalamos em gás carbônico, o fluido cósmico universal nós inspiramos e exalamos com a nossa impressão digital também, com a nossa marca. Nós estamos o tempo todo marcando ao nosso redor, o nosso ambiente, os espíritos encarnados e desencarnados que estão próximos de nós, ou sintonizados, né, com o nosso pensamento, com a nossa própria vibração. E com isso, né, lembrando que estamos a todo momento deixando a nossa impressão digital, que é só única, porque nós somos seres únicos, né, só nossa. Lembrar da nossa responsabilidade que nós temos, né, dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas atitudes, né? Olhar para o nosso caminho, olhar para trás e ver se por onde eu passei estão nascendo flores, estão nascendo boas amizades, boas relações, o que eu estou plantando? Que marcas eu estou deixando? Ou será que por onde eu estou passando está nascendo sentimentos ruins, resultantes, sei lá, de uma maledicência que eu pratico de maneira invigilante, ou sentimentos de revolta pela minha ingratidão, enfim, olhar para o que eu estou plantando, talvez seja, muito provavelmente é um misto disso, né, de flores e espinhos que a gente, como espíritos imperfeitos ainda, não consegue plantar só as sementes do bem, mas também lembrar que não plantar também é uma escolha, né? Aquela pessoa também que não quer se comprometer com a vida, que quer viver na superficialidade, achando, estou vivendo na neutralidade, tá bom, né? Mas também a doutrina sempre nos fala que não basta não ser mal, a gente tem que ser bom, tem que fazer o bem. Então, aquele que acha que não está plantando, na verdade está se comprometendo, se complicando com a fome futura de colher o bem, né? Então, pensar nisso, da nossa responsabilidade, do que estamos plantando. Queremos plantar o bem, ainda plantamos o misto, mas não só enxergar as marcas que nós deixamos nos outros, as marcas que nós deixamos em nós mesmos, né? Como eu falei
de tudo que nós pensamos, falamos, agimos, tudo isso fica gravado no nosso perispírito e nos acompanha ao longo das nossas encarnações. E nós temos cicatrizes de feridas, chagas, erros passados que às vezes não superamos, mas que aos poucos, né? Uma encarnação é fraterna, é solidária à outra, né? Aos poucos a gente vai curando essas nossas marcas ruins, vai superando o nosso caminho. Então, também nesse pensamento da responsabilidade, pensar que marcas estou deixando em mim mesmo, né? E mesmo que eu olhe para trás e veja tentativas pequenas de fazer o bem, né, e muitas quedas, que a gente lembre, né, nessa mensagem da responsabilidade, às vezes fica meio pesado, né, nossa, quanta responsabilidade, né, eu já sei, mas que a gente lembre que o importante é tentar. Como eu sempre falo para o Francisco, eu falo assim, filho, o importante é tentar. Francisco é o meu filho, para quem não conhece, ele tá lá em cima na evangelização, e ele já sabe, filho, o importante é tentar, é se esforçar, né? A gente tentar estar fazendo bem. Se a gente vê que não está dando certo, o caminho não é esse, se esforçar então para fazer alguma coisa diferente, para se dedicar na nossa transformação moral. E para a gente conseguir fazer isso, né, continuar tentando cada queda, né, a gente precisa de muita coragem para se erguer, né? Precisamos de fé, né, acreditar em Deus, essa base que nós precisamos muito de Deus para seguir em frente, né, sabendo que nada disso é por acaso, né? A lei dele é perfeita, tudo está conectado no universo. Coragem, fé, esperança, paciência e resignação. A Elisa trouxe até isso na palestra anterior, né? E que isso nunca nos falte. E nunca nos faltará uma forcinha, um empurrãozinho nisso, se nós orarmos de coração, com confiança em Deus, pedindo isso. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 7, fala isso, que se nós orarmos com confiança a Deus, pedindo coragem, paciência, fé e resignação, nós seremos ajudados. Esse auxílio vai vir, nós vamos conseguir enxergar, não, olha, era esse caminho que eu tinha que seguir, nossa, como eu estava cego, né? Várias vezes a gente percebe, nossa, como eu pude estar tão cego, não, mas tudo bem. Agora eu estou conseguindo enxergar. E a gente tem que lembrar da oração, né? Dessa ferramenta tão poderosa que nós temos, de conseguir elevar a nossa vibração e perceber todos os espíritos que estão nos ajudando o tempo todo, estão tentando nos ajudar. A gente que às vezes bloqueia a ajuda deles, né? Então, quando a gente se coloca em oração, a gente consegue chegar nessa ajuda que está sempre com a gente. Mas quando nós estamos ainda longe dessas virtudes e olhamos para a vida pelo prisma do pessimismo, do vitimismo, né, do pessimismo, porque eu faço tudo errado mesmo, vitimismo, essa situação está acontecendo, por que comigo, por que só comigo, né? Mas todo mundo passa por dificuldade, essa é a verdade, não é só com a gente, né? E tendo essa visão, esse prisma da vida, a gente acaba deixando passar preciosas, valiosas oportunidades de evoluir. E como Deus é bom e misericordioso, né, o tempo todo, a gente vai receber novas oportunidades. Vamos sim, mas não exatamente da mesma forma. Provavelmente oportunidades mais desafiadoras, mais complexas, porque cada vez que a gente está atrasando, né, estamos escolhendo o caminho de se afastar de Deus, né, nós estamos sendo infelizes, né? Então estamos complicando esse retorno a esse caminho, né? Então lembrar que prisma eu estou olhando perante a vida, né? E a gente buscar olhar, né, com um prisma que a gente conhece mais perfeito, o prisma de Jesus, né? Que olha para o outro, para além da pedra bruta que ele é, com todas as imperfeições, e consegue enxergar além, o futuro do diamante brilhoso que nós vamos nos tornar, né? Que nós temos em germe dentro de nós. Consegue enxergar, poxa, a Sônia tem muito potencial para isso. Já está enxergando ela lá na frente, todo o trabalho que ela vai realizar.
E que a gente às vezes nem consegue ver na gente mesmo, né? Esse potencial. E que a gente consiga desenvolver esse prisma do olhar de Jesus para conosco mesmo, para com o nosso irmão, porque todos nós, como eu falei, todos temos defeitos e virtudes, e olhar a parte boa do outro. Como é difícil, né, gente? Olhar que a vida, na verdade, essas experiências que parecem tão difíceis, na verdade são convites, desafios para a nossa evolução. É que não existe um convite ruim. Na verdade, às vezes é um movimento para nos despertar, para curar, né, a nossa alma, para nos trazer para o caminho de novo de Deus, né? Então, também ter esse prisma de enxergar que as doenças, sejam todas as situações que a gente considera ruins com os olhos do mundo, né? Considera desafiadoras, nós ali dentro tem um convite. E às vezes quando a gente está passando por essa turbulência, tem um convite aí por trás. Mas também lembrar que muitos problemas nós colocamos nas nossas costas, né, a mais, né? Jesus diz, né, que o nosso fardo é leve, né, o jugo dele é suave, né, quando nós nos dirigimos a ele, né? Mas quando nós estamos fechando os olhos para esse caminho, nós às vezes colocamos mais problemas que a gente nem era para ter nas nossas costas, né? Então, pensarmos nisso também. Por que não liga? A minha cola. Poxa, Maria. O que eu ia falar agora? Não sei, gente. Olá, tudo bem? Tá de cabeça para baixo. Desculpa, problemas técnicos, né? Viu só, ó? Dá isso também, ó. Ah, tá. E agora eu ia falar do texto. Desculpa, gente. Agora eu ia falar do texto, do Prejuízos e Vantagens. Do livro Sol nas Almas. Não é desse aí ainda. Já vou falar desse. Mas do livro que é o tema da noite, Prejuízos e Vantagens, né? Do livro Sol nas Almas. O André Luiz fala disso, que a gente tem que observar o mundo com os outros olhos, percebendo as vantagens e desvantagens, né, ou prejuízos que nós temos. E ele faz figuras, né, imagens, relacionando com a natureza, né. Ele fala assim, ó. Fala do campo cultivado, apesar do solo rude. Fala disso para ilustrar o esforço que supera as limitações. Nesse texto, ele fala também do charco que se alastra em terra boa, ilustrando o desperdício de potencial. Então, tem uma terra boa, mas não cuidei e acabou alastrando o charco. Também faz outras várias figuras, fala do jardim florido, apesar dos detritos, fala do espinheiro que cresce em terra fértil, mostrando esse contraste do belo surgindo com poucos recursos, enquanto algo nocivo pode surgir onde há bons recursos. Também fala da casa simples, que pode abrigar muitas pessoas, ou do prédio luxuoso com poucos moradores, mostrando o contraste da escassez com solidariedade e da abundância mal aproveitada. Também fala da árvore parasitada que ainda consegue frutificar e daquele tronco que é belo, mas é inútil. Passando também a mensagem, novamente, da superação e da doação, né, dos frutos, das boas obras que consigo deixar apesar de todos os obstáculos. E enquanto, por outro lado, as aparências são às vezes vazias, sem substâncias, né? E a mensagem central, então, desse texto, né, que a gente trouxe hoje, André Luiz fala assim: muitos se queixam de imperfeições e dificuldades. Inúmeros não enxergam as oportunidades e os talentos que usufruem. Se todos temos empeços, se todos temos dificuldades, todos igualmente desfrutamos de vantagens. Uns possuindo vastos recursos ocasionam prejuízos sem conta. Outros, cercados de obstáculos, produzem valores imperecíveis.
para o mundo, às vezes nós chamamos de prejuízo a doença, uma perda material, um fracasso profissional, um abandono, mas às vezes isso é o que é necessário para nós despertarmos espiritualmente e levar a sério, né? Se comprometer com a nossa evolução. Isso nos desperta para o caminho de Jesus. E mesmo diante dessas aparentes desvantagens, é possível florescer e ser útil. Inversamente, quando nós temos algumas vantagens do mundo, seja poder, posse, prestígio, né, isso também pode ser prejudicial, na verdade, porque pode nos acomodar, pode nos desviar do caminho de Jesus, né? Então, quando ele fala ali na mensagem, André Luiz fala dos vastos recursos, a gente pode pensar nesses vastos recursos como materiais, né? Pode ser, como eu falei, das posses, das riquezas, da posição social, ou também a gente conseguiu frequentar boas escolas, por exemplo, são vastos recursos que a gente consegue ter, né? Tem acesso às tecnologias, tem comodidades na nossa vida, né? E aí o que eu estou fazendo com isso, né? O que eu estou fazendo com esses vastos recursos que eu tenho, materiais? Eu estou ajudando o outro, seja instruir, estou criando empregos, eu estou criando oportunidades para o outro evoluir, tentando contribuir com o meu irmão, né? Ou eu fui egoísta e guardei esses vastos recursos só para mim, desperdiçando eles, tornando eles ociosos. E do mesmo vale para os recursos espirituais. E para isso, para a gente enxergar os nossos recursos espirituais, nós temos que virar, né, a lente para nós mesmos, para tentar se conhecer e ver quais recursos eu já consegui adquirir. Se eu já tenho algum discernimento das leis morais de Deus, se eu me considero uma pessoa simpática, inteligente, com boa sensibilidade emocional, se eu me considero uma pessoa de muita fé, como que eu posso distribuir isso, compartilhar isso e multiplicar os talentos, né, que nós já temos com os meus irmãos? Então, o importante é o modo como a gente aplica esses vastos recursos, né? E para isso nós temos que ter aquele prisma de Jesus, né? E utilizar esses recursos com consciência, com boa vontade e com responsabilidade. E a maior responsabilidade, nós sabemos que é aquele que mais sabe, né? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, né? O Evangelho de Lucas diz isso. E agora sim, na mensagem impressa que vocês receberam no início da palestra, né? Também tem um texto legal que conversa com esse, chama Notas de Bem Viver. É o livro Atenção, de Emmanuel. Ele vai falar sobre isso, de, apesar dos obstáculos, nós procurarmos doar o melhor de nós mesmos nas tarefas do dia a dia, e que se nós erramos, caímos, nós devemos nos reerguer, buscar nos reerguer, recomeçar, aceitando quem nós somos, com todas as nossas imperfeições, que nós ainda temos que melhorar, nós sabemos, mas para esse reerguimento, nós precisamos da coragem de assumir nosso dever. E essa coragem, ela nasce de uma maneira simples, né? Parece simples, mas com a disposição de aprender e de servir. Essa coragem vai surgindo, segundo Emmanuel, né? E também fala da importância do trabalho para construir a felicidade no campo íntimo e que essa construção não se ergue somente com uma prática isolada, mas com a perseverança no bem. Então, nós temos que buscar essa constância, perseverança. E o verdadeiro bem é o bem comum, o bem de todos, que abarca mais pessoas, né? Mais espíritos. E ele também dá, nessas notas do bem viver, fala notas do bem viver com o próximo. Como eu tenho que lidar com o próximo? Perdoar, né, se você se sente ofendido pelo próximo, respeitar a individualidade do outro, apoiar o próximo com simpatia e otimismo, sendo generoso e escutando. Às vezes a gente quer falar muito, né? Escutando o próximo, escutando os corações, o que está no coração do próximo.
Inclusive, esse vai ser o tema do aniversário de 109 anos da nossa casa. Não sei se eu estou dando spoiler ou não, mas vai ser, é preciso ouvir os corações. Esse vai ser o tema. E então, nós abrirmos nosso coração, nossa acústica da alma ao outro. Tentar enxergar ele com compreensão, com tolerância, com paciência. E porque para fazer o bem, não necessariamente a gente precisa falar, né? A gente consegue fazer o bem em silêncio. Mas o importante é buscar fazendo bem. E esse texto também fala sobre a marca, o sinal que nós deixamos, que ele seja de alegria. Eu achei legal. Alegria, pensei, a alegria de nós já conhecermos o Evangelho, a alegria de nós estamos buscando servir com Jesus. Acho que é uma marca boa, cada vez que a gente está pensando, que marca posso deixar? Que seja pelo menos a marca da alegria, da simpatia. E claro que a gente sabe o quão trabalhoso é seguir esse caminho, né? Exige o esforço que a gente falou, né? Porém, nós vamos olhar para o que a gente já tem, nós estamos começando a caminhar os primeiros degraus, né? E vamos então buscar manter essa constância. E agora, voltando para o texto do Prejuízos e Vantagens, o último parágrafo dele diz assim: dirijamos as lentes do estudo desapaixonados sobre nós mesmos e perceberemos de imediato o que realmente somos e o que podemos ser, em matéria de bem ou de mal para os outros, na ordem da vida, tudo dependendo da aplicação do nosso livre-arbítrio. E acho que todas as palestras, né, devem, em algum momento, alguém falar sobre a importância do autoconhecimento, né, do autoconhecimento, de nós olharmos para a gente, tentar se autodescobrir, né, autodescobrir, tirando as máscaras sociais. Será que é meu filho? Descobrir-se dessas aparências, né, que nós tanto temos, e se olhar com sinceridade. Tentar entender o que está por detrás das nossas escolhas. Né? O que está me motivando, quais são os meus desejos. Que assim a gente vai conseguir se compreender melhor, não só olhar o efeito da nossa ação, mas por que eu fiz aquilo? Será que no fundo eu estava com inveja, sei lá? Né? Tentar descobrir quais são as minhas motivações. Também, nesse processo de autoconhecimento, enxergar os nossos gatilhos. O que me faz tirar do prumo. E esse processo é muito importante, né? Porque a todo momento nós estamos escolhendo. E quando a gente se conhece, a gente consegue saber escolher melhor, saber o momento, né, que está favorável para tudo dar errado. Então, não, vou me recolher um pouquinho, peraí, deixa eu me recuperar. Agora sim, consigo ajudar melhor. Então, para nós fazermos melhores escolhas, direcionar nossa vontade com firmeza para o bem, né? Que nós possamos escolher ser mais úteis para o próximo, para encontrar a verdadeira felicidade de quem sabe servir com Jesus. Então, os prejuízos e vantagens são frutos das escolhas que nós fazemos. Prejuízos e vantagens também pode ser como a gente enxerga quando a gente falou do prisma, né, da vida, né? Primeiro eu posso enxergar como prejuízo, depois enxergar como vantagem, né, Bruno? Depois a gente repensa, pô, isso no fim foi para o bem. E por fim, vamos finalizando, encerrando, convido vocês para a gente fazer uma mentalização juntos. Quem sentir à vontade pode fechar os olhos, se não, tudo bem. Mas vamos pensar juntos. Respirar fundo. Eu, enquanto espírito imortal que sou, aceito minhas escolhas e imperfeições. Acolho tudo ainda que não sou, que percebo que precisa melhorar em mim, compreendendo que ainda há momentos que causo prejuízos na minha jornada espiritual, mas que me comprometo com a minha evolução, a favor de mim mesmo, que eu possa refletir mais no dia a dia, a fim de perceber toda vez que eu estou pensando, falando e agindo contra a lei de amor de Deus, contra a minha própria evolução. Desculpa. E a partir do momento que eu identifico e percebo isso,
Me esforçarei também, Senhor, para não ficar preso no erro. E assim como numa meditação onde não nos prendemos aos pensamentos, deixarei os pensamentos de culpa irem embora, me libertando deles ao substituí-los por novos pensamentos positivos, de superação, e me esforçarei mais para focar na resolução dos problemas, de como posso lidar de maneira mais leve em relação a eles, e seguir em frente reparando o mal que eu fizer com a ação do bem. E após olhar com amor e compreensão para tudo aquilo que eu não sou, olho também para aquilo que eu quero ser. Com paz, enxergue em mim, Senhor, a tua marca divina, a tua impressão digital do amor, e sinto em mim o potencial enorme de co-criar com amor no meu universo de relações. Enxergo o meu potencial de agir do bem, de dar um passo além para plantar esse bem. O amor que nos conecta, Pai, essa fé em Ti e no meu potencial é que será o meu suporte, a minha base forte para seguir em frente. O Teu amor preenche todos os meus poros, todos aqueles buraquinhos que eu tento preencher com outras coisas que se esvaem pelos dedos. Preenche tudo, Pai, e me faz querer transbordar esse amor no próximo, entendendo também todas as imperfeições e limitações deles, e ter um olhar compassivo de que estamos caminhando juntos rumo a Ti. Que saindo daqui, Pai, eu possa me sentir fortalecido na minha coragem de fazer diferente, na minha resignação para todas as dificuldades que todos temos e na minha fé, que pode transportar montanhas e me mostrar todas as vantagens infinitas de seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigada, amigos.